para o mundo. Ok. Obrigado. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao 4º Fórum do Conselho Nacional de Saúde, tanto os nossos participantes que estão no Zoom, como todos os que estão a seguir-nos via YouTube. Este é o primeiro Fórum do Conselho Nacional de Saúde neste modelo virtual. Vamos apresentar o estudo sobre participação pública em saúde, com o subtítulo Todas as Vozes Contam. O estudo já está disponível no site do Conselho Nacional de Saúde para quem o desejar obter, e aproveito também para dizer que no site do Conselho existe um formulário que pode ser usado por quem nos está a seguir via streaming no YouTube para submeter questões para o debate. Eu sou Isa Alves, vou ser a facilitadora desta sessão e o meu papel é o de garantir que os tempos serão cumpridos e, portanto, vamos já passar ao momento da abertura com a intervenção do Presidente do Conselho Nacional de Saúde, o professor Henrique Barros, a que seguirá a intervenção do Vice-Presidente da Assembleia da República, o deputado António Filipe, que amavelmente aceitou o nosso convite para abrir esta sessão. Professor Henrique Barros, a emissão é sua. Muito obrigado, Isa. Muito bom dia a todos. Distinguido Senhor Deputado António Filipe, muito obrigado pela sua presença hoje conosco. Um agradecimento muitíssimo especial ao Dr. Mário Serapioni e à arquiteta Helena Roseta, que nos dão a honra de discutir e comentar este relatório que hoje apresentamos, e também naturalmente um agradecimento muito sincero ao papel indispensável do José Carlos Gomes, da Teresa Leão, do Guilherme Duarte e da Isa Alves, que são incansáveis no trabalho que têm ao longo do tempo para que o Conselho Nacional de Saúde possa ser cada vez mais visível e que a sua intervenção na sociedade portuguesa seja mais funda e mais relevante. Eu gostava simplesmente de dizer que para nós é uma honra e ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade apresentarmos mais um relatório de trabalho que complementa e segue em paralelo com todo o trabalho que os conselheiros foram fazendo ao longo deste ano e que é exatamente sua participação pública em saúde, e que não só sublinha que todas as vozes contam, como procura lembrar que não chega a ser ouvido, é preciso estar presente em todas as fases daquilo que nós designamos como o ciclo das políticas públicas, em particular, naturalmente, naquelas que dizem mais diretamente respeito à saúde, mas como sabem, temos vindo a defender, não só nós, não só o Conselho, mas a generalidade da sociedade tem vindo a defender a relevância da saúde estar presente em todas as políticas e todas as políticas pensarem também que estarão presentes quando há decisões na área específica da saúde. Eu gostava de lembrar aquilo que não é necessário ser lembrado, mas tem que ser aqui invocado. É que vivemos um ano especialmente difícil, especialmente desafiador, ao mesmo tempo também especialmente atemorizador, porque estamos a enfrentar a experiência de uma doença emergente que claramente nos obriga a repensar a forma como organizamos as nossas vidas e, finalmente, porque estamos numa discussão específica sobre a saúde, seguramente a forma como organizamos a nossa resposta à saúde. E permitam-me, sem que nisso creia esteja nenhuma espécie de enviesamento pela arte e pelas ciências que prefiro e que partilho, que não podemos só falar em doença, vamos sublinhar que a preocupação central é com a saúde é um contínuo, não há dois países diferentes, um que se chama saúde e outro que se chama doença, não há fronteiras, movemos nas duas direções e temos de ser capazes de dar cada vez mais peso à relevância da saúde, se queremos verdadeiramente evitar
a doença e diminuir o sofrimento que com ela está associado. Por isso, este relatório é tão particularmente relevante neste momento em que tudo isto está a ser repensado, tudo isto tem que ser repensado, e em que, na verdade, existe, da parte dos cidadãos, um sentimento de necessidade de partilha, de presença na discussão, e que muitas vezes, pelo excesso da experiência que estamos a viver, pode levar também a situações extremas que acabem num afastamento que todos queremos evitar. E, sobretudo, e sublinhava para terminar, e, sobretudo, temos que fazer um enorme esforço de inclusão, porque nestes momentos são aqueles que são mais vulneráveis, que habitualmente têm mais dificuldade em utilizar os serviços da saúde, em se proteger, que mais precisam que esses serviços ativamente os procurem, ativamente abram as vias necessárias para que eles encontrem as soluções que são fundamentais. E estou a pensar muito em particular nas populações migrantes que podem encontrar, e nas populações móveis, que podem estar neste momento perante situações absolutamente disruptivas, porque perderam, digamos assim, em muitos aspectos, o seu lugar na nossa sociedade que as acolheu, e também têm dificuldade em encontrar um lugar nas suas sociedades de origem. E, portanto, esta participação pública em saúde é de todos os cidadãos que vivem no país, independentemente das suas características, independentemente da sua situação legal, independente no nosso território, independentemente das suas convicções, sejam elas de que natureza for. Queria então agradecer muito a presença de todos, deixar aqui uma palavra de especial louvor a todo o trabalho, a todo o empenho, a toda a ativa participação dos membros deste Conselho, e desejar-lhes que tenhamos esta mais estranha forma de nos encontrarmos, mas que ela seja verdadeiramente um encontro tão útil e tão frutuoso como têm sido os anteriores. Muito obrigado a todos. Senhor Deputado António Filipe, passamos-lhe a palavra. Obrigada. Muito obrigado e muito bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o professor Henrique Barros, Presidente do Conselho Nacional de Saúde, por seu intermédio de todos os demais membros do Conselho Nacional de Saúde, e cumprimentar, evidentemente, todos os participantes neste quarto fórum. O Sr. Presidente da Assembleia da República pediu-me para o representar neste quarto fórum, na abertura deste quarto fórum do Conselho Nacional de Saúde, acedendo ao convite que lhe foi dirigido, e faço naturalmente com enorme gosto nessa participação. Naturalmente que, relativamente ao conteúdo deste fórum, a minha participação é obviamente limitada, na medida em que estamos perante especialistas na matéria, pessoas que dominam os assuntos em discussão, obviamente muito melhor do que eu, mas não queria deixar de muito sinteticamente e modestamente, deixar duas palavras na abertura deste fórum. Para salientar naturalmente a importância democrática que tem a participação em saúde. Estamos a falar de um direito fundamental consagrado constitucionalmente, não estamos a falar apenas de um mero serviço que o Estado preste aos cidadãos, mas estamos a falar de uma dimensão
de direitos fundamentais, e um direito fundamental que é multidimensional, e que, como acabou de ser referido pelo professor Henrique Barros, envolve uma multiplicidade de políticas, de áreas ministeriais e de participação cívica, e depois este elemento da participação conjuga-se com algo de muito fundamental para o regime democrático, que é de facto a dimensão da democracia participativa. Sem menosprezar a importância naturalmente da democracia representativa, dos cidadãos elegerem os seus representantes para a governação do país, mas há depois uma dimensão que é a participação diária, cotidiana, dos cidadãos, de forma mais ou menos organizada, mais ou menos institucionalizada, mas que permita que todos possam ter a possibilidade de fazer chegar a sua voz, de facto, às instâncias do poder político, para que essa voz possa ser considerada naquela que é a definição das políticas públicas no nosso país. Bom, e aqui o Conselho Nacional de Saúde é um elemento de institucionalização desse direito à participação dos cidadãos, e por isso também merece uma saudação muito especial, não só pela sua existência, mas obviamente por aquilo que tem vindo a desenvolver, através dos trabalhos, dos relatórios que tem vindo a produzir, e que naturalmente a iniciativa de hoje é também um testemunho dessa intervenção. Um momento que estamos a atravessar, muito particular, muito difícil, e que aliás nos obriga a recorrer a esta forma virtual de realização de uma iniciativa que noutras circunstâncias obviamente teria outro formato, em que enfim, poderíamos estar próximos fisicamente uns dos outros. É um momento que também nos alerta para a importância desta dimensão de participação cívica nas questões da saúde. Ou seja, nós, perante a pandemia com que estamos confrontados, somos, cada um de nós, enquanto cidadão, está a ser confrontado com a importância da sua participação individual na proteção não apenas da sua saúde, mas na saúde de todos os outros, ou seja, dos seus familiares, dos seus colegas, dos seus companheiros de trabalho, das pessoas com quem se cruza diariamente, ou seja, cada um de nós está a ser chamado à sua responsabilidade individual relativamente à preservação da saúde pública de todos. E portanto, este momento é particularmente significativo desse ponto de vista, ou seja, permite que cada cidadão se aperceba da importância dos seus comportamentos individuais na preservação de um bem coletivo, que é de facto a saúde pública. Eu gostaria também de referir a importância que este elemento participativo tem, até e aqui até poderia apelar para o meu próprio testemunho enquanto deputado eleito num círculo eleitoral, e a importância da participação cidadã na discussão, no diagnóstico, na reivindicação relativamente às políticas de saúde e em concreto ao funcionamento das instituições de saúde. Eu creio que esta participação é importantíssima na defesa do Serviço Nacional de Saúde, aliás, que neste tempo de pandemia a importância do Serviço Nacional de Saúde tem vindo a ser realçada, muito justamente, e nunca é demais salientar a sua importância enquanto elemento decisivo, enquanto componente fundamental da democracia portuguesa e da garantia de direitos fundamentais dos cidadãos, mas a participação, sendo que não é nova, evidentemente que ela é um elemento fundamental, também resultante da democracia portuguesa, mas temos a tradição, ao longo destas mais de 4 décadas de experiência democrática, tradição de diversas formas de participação cívica, mais ou menos institucionalizada. Estou a falar das várias associações que se têm vindo a constituir no âmbito da sociedade civil e já com tradição relativamente à participação
relativamente a vários tipos de problemas de saúde, enfim, particularizados, através de várias associações, de pais, de amigos, de familiares, de pessoas que estão particularmente interessadas em participar relativamente a determinados tipos de patologias, mas também formas mais informais de participação na discussão de questões de saúde, como são comissões de utentes que se vão constituindo, quer a nível distrital, quer a nível até com alguma articulação quase federativa em termos nacionais, quer mesmo em termos locais, e quem exerce o mandato parlamentar sabe bem da contribuição que essa rede capilar de manifestação dos interesses das populações tem no diagnóstico de situações e até no diálogo que se vai estabelecendo com os responsáveis por unidades de saúde a vários níveis. E, portanto, esta dimensão participativa é de facto fundamental, e aqui o Conselho Nacional de Saúde tem um papel muito importante em termos de institucionalização daquilo que é uma participação mais organizada, mais estruturada dos cidadãos e das várias instituições no âmbito da discussão das questões relacionadas com a saúde. Como já foi dito, não tem que ver só com as políticas de saúde, ou com as estritamente consideradas, ou com a área de responsabilidade governativa da saúde, mas tem que ver com tudo, tem que ver cada vez mais, e existe cada vez mais uma consciência disso, tem que ver com todas as políticas setoriais têm que ter a saúde como uma componente fundamental a considerar. E, portanto, resta-me só agradecer mais uma vez o convite que foi dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que permitiu que eu próprio tivesse aqui esta modesta colaboração no início dos trabalhos do Fórum, mas aquilo que quero deixar obviamente, votos de uma excelente realização, do excelente dia de trabalho hoje com a apresentação deste estudo, e desejar ao Conselho Nacional de Saúde os maiores sucessos na prossecução das suas atribuições. Muito obrigado pelo convite, tive um enorme gosto em trazer aqui esta colaboração na sessão de abertura deste quarto Fórum do Conselho Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, agradecemos a mensagem e a disponibilidade para participar na abertura desta sessão. Passamos já de seguida ao motivo que nos traz hoje aqui, a apresentação do estudo Participação Pública em Saúde, Todas as Vozes Contam, pela perita do CNS e uma das relatoras do estudo, Teresa Leão. Teresa, the floor is yours. Obrigada. Vou partilhar o ecrã e peço que confirmem se está a ser emitido. Ok, então, muito bom dia a todos. É a minha responsabilidade, de facto, apresentar este relatório da participação pública em saúde, que é o relatório deste ano do Conselho Nacional de Saúde. No entanto, quero chamar a atenção que este relatório não foi desenhado por mim, mas sim por um grande grupo de pessoas que constitui este Conselho, tal como o professor Henrique mencionou. Eu vou brevemente mencionar algumas das componentes do relatório, convido a todos que o leiam, também já está disponível na página do Conselho Nacional de Saúde, e, portanto, isto é apenas uma visão geral sobre aquilo que o contém. De facto, no primeiro capítulo temos uma pequena introdução em que nós discorremos um pouco sobre o conceito de participação pública em saúde e a sua importância para a população. Quando queremos intervir em saúde, quando queremos melhorar o estado de saúde da população, convém que nós realmente conheçamos as suas necessidades de saúde e também os recursos que esta população tem. E, portanto, esta informação é essencial para conseguirmos atuar em saúde. Mas a participação pública tem uma outra dimensão, que é a dimensão do envolvimento da população, para que esta seja responsabilizada e responsável pela sua melhoria também, para que ela tenha uma voz mais ativa, para que haja muita coerência e maior transparência em termos do que é que está a ser feito com a população. Para além disto, a participação pública permite que nós olhemos para os grupos que vivem mais à margem da sociedade, em condições mais vulneráveis e que podem ter necessidades que sejam diferentes das da restante da população e que também possam ter efeitos diferentes em termos de forma que aquelas políticas atuam sobre eles. E, portanto, o seu envolvimento, quer na definição das políticas, quer na sua implementação e avaliação, é também essencial para termos não só melhoria das políticas em termos de qualidade, em termos de transparência, mas também em termos de equidade.
A participação pública refere-se, segundo a OMS, a esta reflexão coletiva que permite coletar informação sobre a saúde das pessoas, mas também juntar as pessoas para tomar decisões em conjunto. E isto desde o momento em que nós desenhamos a política, a implementamos, a monitorizamos e a avaliamos. Isto pode ocorrer desde o nível mais nacional até ao nível local, até a unidade de saúde familiar, por exemplo, e convém de facto que tenha uma participação mais ativa. E porque para cada um de nós o conceito de participação pode ser diferente, convém esclarecer que já vem sido debatido nas últimas décadas e a noção que nós frequentemente temos de participação, que seja a informação e consulta, não passam de pseudo-participação, em que na realidade quando queremos ter uma participação efetiva, temos realmente de delegar poder, temos realmente de dar algum controle ao cidadão em termos daquilo que é implementado. A OCDE, mais recentemente, mas ainda assim já há 20 anos, definia que de facto a participação ativa é aquilo que nós queremos almejar com os nossos cidadãos. A OMS considera que a participação social, e aqui a pequena diferença é que a participação social abrange um maior número de stakeholders, ou seja, abrange toda a sociedade, os vários setores, enquanto que a participação pública foca-se mais nos cidadãos, diz que a participação social é essencial para a cobertura universal de saúde. Porquê? Porque, por um lado, a participação permite que haja uma melhor governança e esta melhor governança potencia realmente esta cobertura universal de saúde porque olha para todos os grupos de cidadãos e consegue olhar para as suas necessidades e para de que forma é que poderemos atuar com eles para melhorar a sua saúde. Um dos exemplos que foi utilizado no relatório publicado ontem por parte da OMS em relação à participação pública, ou participação social, aliás, foi o Conselho Nacional de Saúde, em que eles consideram que poderá realmente ser um bom exemplo de boas práticas para o envolvimento dos cidadãos, que poderá vir a ser importante realmente neste envolvimento da sociedade civil na definição e planeamento de políticas de saúde. E isto está de acordo com aquilo que também é visto em Portugal, em termos do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho poderá vir a ser esta voz ativa, em que consegue refletir a voz das pessoas que podem ser profissionais de saúde, mas também doentes, utentes, e que conjuntamente criar melhores decisões, melhores soluções e proativamente intervir para que realmente as políticas sejam mais adequadas. Como é que a participação pública em saúde tem ocorrido em Portugal? Este é um capítulo que aqui descrevo de forma muito breve, convido a que depois leiam no relatório. E em Portugal, a participação pública já está consagrada na Constituição da República Portuguesa, na lei de bases, quer atual, quer já dos anos 90, quer também no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. E faz agora um ano que a Carta para a Participação Pública em Saúde foi aprovada em lei. No entanto, esta ainda não foi regulamentada, o que obviamente impede a sua aplicação concreta. O Conselho Nacional de Saúde é um órgão, lá está, formal, mais institucionalizado, como dizia o Sr. Deputado, para a participação das sessões representativas dos nossos cidadãos e, na realidade, neste órgão, estas têm paridade em termos de poder e são, de facto, essenciais para o seu funcionamento, são extremamente ativas, são extremamente, o seu contributo é essencial para o avançar dos seus trabalhos. A participação pública, no entanto, em Portugal, de forma institucionalizada, ainda não passa dos níveis mais baixos da escala de participação, ainda continua a focar-se na consulta e na informação dos cidadãos e não tem, de facto, um poder, na grande parte das vezes, de dar o poder ao cidadão e de o envolver nas tomadas de decisão. Considerando isto, o Conselho Nacional de Saúde teve interesse em perceber de facto, o que é que ocorre em termos de participação, mas principalmente que barreiras é que existem e de forma é que nós conseguiríamos ultrapassar estas barreiras em termos de participação. E para isso abordou dois grandes grupos, o grupo dos jovens, porque serão aqueles que no futuro são essenciais para a nossa sociedade em termos de melhoria das suas condições de vida, e por outro lado também os decisores políticos e os cidadãos que possam ter intervido nesta fase da pandemia, e esse é o capítulo 5, já lá vou. No capítulo 4, então, nós focamos nos jovens, realizamos grupos focais com jovens da região norte, centro, sul e também das ilhas, de áreas urbanas e rurais, jovens que tinham entre os 17 e os 28 anos e, portanto, uma perspectiva muito alargada de participação. E em termos de resultados, o que é que nós queremos destacar? Por um lado, as experiências que os jovens tinham
são bastante assimétricas, porque, por um lado, depende muito da proatividade de cada um deles, como seria expectável, mas também do próprio interesse das instituições. Há instituições que facilitam esta participação. E dou alguns exemplos que podem ser mais ilustrativos. Por um lado, esta jovem de 24 anos já tinha feito parte de órgãos do poder local, na Assembleia de Freguesia Municipal, no entanto que ela sentia que estava lá quase como um elemento decorativo, porque não se sentia ouvida, nem sentia que de facto eles estivessem interessados em perceber as suas ideias. No entanto, num outro exemplo que ela própria trouxe, ela já tinha tido, no âmbito de uma associação de jovens, a experiência de tentar ir à Assembleia da República, depois saiu desta associação e foi de facto lá, e foi 2 vezes a comissões parlamentares, foi ouvida e aquilo que ela levou lá, um dos elementos, foi de facto legislado. Portanto, ela sentiu que a sua participação tinha sido bastante efetiva. Um outro exemplo que é o mais comum nestes grupos de jovens são aqueles jovens que fazem parte de associações e que, pelo facto de fazerem parte de associações, são ouvidos dentro destas e também ouvidos por parte das federações distritais e nacional em relação às suas opiniões. E também faziam parte de cimeiras nos quais estavam políticos, nomeadamente decisores do poder executivo, e sentia que estas pessoas até os ouviam, que as coisas, como diz ali, não ficavam no ar. Um outro exemplo, a nível local, previamente às eleições, o futuro presidente da Câmara formou pequenos grupos de discussão a nível da freguesia e estes jovens conseguiram dar a sua opinião e sentiram que valia a pena estarem presentes e que, de facto, teve alguma repercussão em termos de planeamento urbano. No entanto, também nestes grupos focais era muito frequente, e talvez mais frequente, esta perspectiva, em que as pessoas participavam, apresentavam propostas e, no entanto, não havia consequência, que ficava tudo no papel. Uma perspectiva mais extrema de uma jovem de 23 anos dizia que realmente eles tentam fazer barulho e eles tentam dar a sua opinião, no entanto isso não é suficiente e que é necessário principalmente abordar ou usar os mídia de forma a que eles consigam transmitir também a informação e ser ouvidos por parte dos decisores. E a perspectiva mais global nestes grupos focais, claramente gostaria que fosse mais fácil. Portanto, todos estes jovens sentem que, mesmo os mais proativos, eles conseguiam ser efetivos, gostariam que, de facto, isto fosse mais fácil. Que barreiras é que foram identificadas por parte dos jovens? Por um lado, um desconhecimento de forma é que podem participar, de que espaços existem e principalmente a falta desses espaços temporais, psicológicos, estruturais para a participação, a desvalorização dos seus contributos ou em consequência da participação por parte do decisor, e isto faz com que também haja menor proatividade. Além da componente cultural que todos nós conhecemos, isto poderá contribuir para uma menor proatividade. Trago esta citação que creio que é bastante elucidativa e com a qual certamente todos nós concordaremos. Ninguém nos diz, quando estamos no secundário ou no básico ou na faculdade, que a participação está disponível aos cidadãos, ou seja, que existem várias formas de o realizar. E mesmo os adultos não sabem, e portanto, como os adultos não sabem, como é que nós poderemos vir a saber deste recurso? Por outro lado, alguns deles diziam que, de facto, os jovens nem sempre têm disponibilidade para o fazer, seja em termos temporais, mas principalmente em termos psicológicos. Um deles dizia que era mais fácil ficar sentado no sofá do que participar, e de facto, sabemos que sim. No entanto, o contraponto era os jovens têm opinião pública, têm alguma opinião para dar, bastante vincada, no entanto eles precisam de uma mão estendida para que realmente eles deem o passo de dar a sua voz também. Portanto, a criação de tal espaço de participação. Por outro lado, este jovem de 20 anos identificava que existem faixas etárias muito dispares entre os jovens e os decisores políticos e, portanto, isto poderá ser uma barreira a que realmente sejam ouvidos e valorizados. E, portanto, esta noção de que os jovens poderão não, a opinião deles poderá não contar assim tanto. No entanto, também ele elencava que o facto dos jovens serem uma franja muito estreita da população em termos de pessoas que possam votar, certamente os políticos não olharão para eles com tanto interesse em termos de potenciais pessoas a serem aliciadas a votar e, portanto, desvalorizar a sua opinião ou desvalorizar a sua participação. E de lado está de novo e frequentemente mencionado esta ideia de que destas conversas nunca nasce nada, que fica tudo no papel e que ninguém na realidade quer saber o que eles têm para dizer e tal inconsequência da participação e desvalorização da mesma.
No entanto, nós queremos apontar caminhos para uma melhor participação e mais efetiva, e é isto que nós tentamos fazer com este relatório. E, neste caso, temos alguns que podemos apontar. Por um lado, obviamente, tentar ultrapassar estas barreiras culturais, estruturais e de capacitação, a criação de espaços de discussão, dar noção de que forma é que pode ser feita a participação. E alguns exemplos são dados. Por um lado, desmistificar, e isto é dado por aquela primeira jovem que apresentei no início deste capítulo, utilizar os espaços escolares em termos de, por exemplo, as disciplinas de cidadania, para de facto ensinar os jovens que podem ser cidadãos no seu pleno direito, que podem ter voz e que esta voz poderá chegar aonde ela deve, e de que forma é que ela pode chegar. E também queria salientar que alguns jovens diziam que bastava existir uma boa página online que explicasse de que forma que eles podem participar e que esta fosse promovida para que eles de facto conseguissem fazê-lo de forma mais efetiva. Este tipo de reuniões, isto que este jovem mencionava a reunião que nós vamos a ter do grupo focal, mas nas escolas secundárias, envolvendo membros do executivo, mas que claro que se fosse necessária a deslocação geográfica de sul para norte ou de Lisboa para norte, seria difícil que existisse essa participação e, portanto, isto possivelmente iria ser um grande não. E de novo vem a noção de falta de importância daquilo que eles têm para dizer. E de novo a importância do acesso aos mídia, e aqui este jovem corroborava com a que mencionei há pouco, em que realmente o acesso aos mídia permite uma pressão pública, uma opinião pública que faça pressão política para que realmente as suas ideias possam avançar. Quero salientar duas coisas. Por um lado, a importância da Federação Nacional de Associações Juvenis para nós realizarmos estes grupos focais. Esta federação foi essencial para que nós conseguíssemos juntar estes jovens e colocá-los a partilhar as suas experiências em grupos focais realizados às 9 da noite. No entanto, quero também salientar outra coisa. Todos estes jovens fazem parte de associações desportivas, culturais, e estas associações desportivas e culturais, obviamente, dão-nos um patamar diferente da restante população para a participação e, portanto, se tivéssemos uma amostra mais representativa da população jovem, certamente os nossos resultados seriam ainda mais pessimistas e ainda com maior desconhecimento das formas de participação que possam existir. Porque não só os jovens interessam, mas também a restante população, nós fizemos um segundo estudo de caso. Este focado na participação pública na resposta à Covid. Convidamos vários elementos do poder executivo e do poder legislativo central e também membros do poder local. Convidamos também membros de associações cívicas, de doentes e sindicais para fazerem parte destas entrevistas. Fizemos 10 entrevistas, podem ler com mais destaque depois, ou com mais detalhe depois no relatório, mas queria salientar o porquê de nós fazermos estas entrevistas. A OMS e o Centro Europeu para o Controlo de Doenças diziam que já há vários meses era essencial envolver os cidadãos nas decisões tomadas, mesmo na resposta à Covid. Isto porque estas medidas, por um lado, afetam grandemente a sua vida, em termos sociais e económicos e também de saúde, de forma subsequente, mas também porque estas medidas, para serem efetivas, exigem a sua colaboração, exigem que as pessoas, de facto, sigam a sua atuação. No entanto, o que acontece, e isto já existe na evidência, a maioria das task forces criadas apenas incluíram decisores e especialistas e não incluíram vozes da sociedade civil, assim como não incluíram outros especialistas, por exemplo, em áreas sociais, que seriam importantes estarem presentes. Neste caso, com o nosso exemplo, o Conselho Nacional de Saúde foi formalmente solicitado para apreciar o plano para o período outono-inverno e também o plano para a vacinação da Covid-19. No entanto, não foi em momento nenhum cooptado para promover mecanismos de auscultação com a sociedade civil e talvez tivesse sido útil nesse sentido. Das entrevistas que nós realizamos com estes decisores, nós encontramos uma série de resultados que são bastante interessantes. Destaco alguns. Por um lado, de facto, houve uma reduzida participação pública durante a pandemia e isto é largamente afirmado por todos os participantes. Por um lado, é facilmente justificado por todos eles também por esta necessidade de uma resposta urgente à pandemia, mas também pelas limitações de atividades presenciais, que obviamente limitam qualquer tipo de participação, mas também diziam que esta escassez não é exclusiva do período pandémico, de facto, a escassez de participação pública já ocorre habitualmente.
Uma entrevistada do Poder Legislativo dizia: não lhe vou dizer que ouvimos cidadãos, não ouvimos. E outra dizia, isto aqui corroborado por várias pessoas, que de facto nem sabia se deveria ter sido feita esta auscultação, pelo menos nas fases iniciais, porque de facto existia uma questão de urgência nas decisões que se impunham. No entanto, olhando pela perspectiva das decisões de doentes, o que dizia este entrevistado é que lhe parecia grave é que nada aconteceu, e não aconteceu não porque a iniciativa não tivesse existido ou partido das associações, mas porque de facto entendeu-se a nível central que a sua participação não traria qualquer tipo de valor. O entrevistado do Poder Legislativo dizia também que não há discurso político nesta área que não diga que o cidadão não está no centro do sistema. No entanto, também diz que, apesar deste discurso político, desta apresentação formal, na realidade, no desenho das políticas públicas e do próprio sistema, menos vezes do que mais tem de facto o cidadão no centro. Isto aqui é uma noção contextual em relação ao que habitualmente ocorre em termos de participação. E um alerta que chega por parte do entrevistado do poder local. O facto de nós não ouvirmos a população pode trazer consequências futuras, e se calhar a pouco prazo, de que esta opinião poderá vir a chegar de forma mais agressiva e mais violenta do que aquilo que nós estamos a pensar. Que barreiras é que são elencadas por parte destes participantes? A cultura que nós temos de ressentimento, de tradição e de falta de hábito de participação. A dificuldade na sociedade em se organizar para advogar os seus direitos. Estas falhas estruturais de meios e de canais para a participação e uma falta de humildade das instituições e dos decisores. E também uma dependência excessiva da personalidade ou da vontade de quem lidera. Trago algumas situações para clarificar. Por um lado, esta entrevistada do Poder Legislativo dizia: há uma certa tendência de subserviência das pessoas. E isto associado com o sistema que tem um poder muito superior e muito inflexível perante o cidadão, faz com que haja esta diferença de peso e poder de importância, mas também esta dificuldade de comunicação entre as duas partes. E, portanto, é necessário que exista de facto uma aceitação por parte das próprias pessoas de que devem participar, que é importante participar, mas também do próprio sistema, de que estas são essenciais para o seu funcionamento. Do lado da Associação de Utentes diziam que é falta de humildade, que muitas vezes estas instituições e estes decisores e estes técnicos veem isto como uma atitude de eu é que sei, ninguém vai ensinar nada e que de facto não precisam de os ouvir. E este entrevistado de uma associação cívica chamava a atenção de que a participação por vezes ocorre, mas que depende muito de quem ocupa os cargos e da cabeça destas pessoas, ou seja, depende muito da personalidade que está à frente, que de facto esta participação não é transversal na nossa sociedade e em termos de várias instituições. Que caminhos é que podemos fazer para melhorar a participação? O que é que nos dizem estes entrevistados? Dizem-nos que, por um lado, temos urgentemente de ter uma mudança cultural, aliás, como dizia o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, que temos de capacitar e melhorar a literacia, desculpem, que temos também de fazer mudanças estruturais. Por um lado, dizia uma entrevistada do Poder Legislativo, temos de ter disponibilidade e recursos para isso, e um outro dizia também que passa também desta ideia das pessoas se libertarem, aliás, passa pelas pessoas se libertarem desta ideia que têm de esperar para que digam aquilo que devem fazer. É importante trabalharmos na literacia, não só em saúde, mas literacia em termos de cidadania, em termos de escolaridade até, mas para além disto, e dentro da literacia, é importante que as pessoas conheçam qual é que é a atividade, o papel dos deputados de perto. E este conhecimento desta atividade, do seu papel, poderá facilitar a própria participação dos cidadãos junto da Assembleia da República. E isto poderá realmente ser um elemento importante. Corroborando o que dizia os jovens anteriormente, uma entrevistada de uma associação cívica dizia que, de facto, através da escola, das aulas de cidadania, de discussões que possam surgir nestas aulas, da própria capacitação dos jovens, seja pelos professores, mas também até mesmo por outras associações de jovens que existam no terreno, podemos de facto conseguir dar uma capacitação, um treino destes, em termos de ouvir a sua voz, ter uma voz e fazê-la chegar de forma efetiva a quem decide. Do poder local, um entrevistado dizia-nos que é importante alargarmos os canais de comunicação. Os autarcas podem ser uma forma de ter um canal de comunicação para com o executivo, por exemplo, mas também
voltar a valorizar as associações locais que existem e que existiam e que tinham vindo a deixar de existir, em termos de importância, por exemplo, para que estas possam veicular e organizar-se de forma a veicular esta informação a nível central ou a nível local. De forma interessante também, queria salientar que um entrevistado de uma associação de utentes dizia que é importante também que exista um registro eletrónico do doente e que seja do poder, que seja pertencente ao próprio doente. Porque se não for pertencente ao doente, este não se sente capacitado para procurar outros cuidados de saúde noutros locais, porque de facto não tem a sua informação disponível, e que isto de facto poderá ser também um mecanismo para que a participação, neste caso no sistema de saúde, seja mais efetiva. Conhecendo estes resultados destas entrevistas e grupos focais, olhando também para aquilo que as organizações internacionais nos dizem, nós apontamos algumas bases para uma melhor participação pública em saúde. Convido-vos a ler o capítulo, eu vou esquematizar apenas aqui aquilo que nós lá escrevemos. Por um lado, a base de tudo é a cultura e a literacia, e de facto todos nós percebemos que é importante participarmos, mas também o decisor perceber que é uma mais-valia a participação do cidadão, que a participação do cidadão com a sua experiência individual complementa o conhecimento técnico e que isto poderá trazer realmente melhores decisões. A literacia, como falamos, é essencial, isto foi dito quer pelos jovens, quer pelos nossos decisores, e passa muito também pela própria capacitação. E a capacitação não é só do cidadão, e aqui incluímos os doentes e não doentes, familiares, cuidadores informais, populações vulneráveis, em termos de perceberem que têm voz e de que forma é que esta pode ser transmitida centralmente, mas também capacitar, por exemplo, os profissionais de saúde na sua formação pré-graduada para perceberem de que forma é que as decisões em saúde podem ser tidas em conjunto com o seu utente. E, por outro lado, também capacitar os governantes, porque, de facto, não é fácil receber informação de vários lados, várias opiniões, mas de que forma é que esta pode ser integrada e de que forma é que esta realmente pode ser útil para a sua atividade. Isto funciona se existir um bom enquadramento legal e nós estamos no caminho disso. Temos apenas de regulamentar a Carta para a Participação Pública e temos de, principalmente, aplicá-la. Além disto, é importante o financiamento das várias instituições que participam, para que elas realmente consigam participar e para que elas possam participar de forma independente de outras organizações, como por exemplo algumas indústrias, que tentem usá-las, entre aspas, para veicular os seus interesses. E, portanto, existe aqui algum conflito de interesses. Além deste financiamento, é essencial também existir transparência, isto já está definido na Carta para a Participação Pública, transparência em termos de como é que funciona aquela organização e que financiamento é que esta tem, público ou privado. E agradeço a atenção e passo à Isa a responsabilidade agora. Teresa, muito obrigada pela clareza da apresentação. Vamos ter agora 2 momentos de comentário ao estudo e começo por passar a palavra ao professor Mauro Serapioni, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que tem um trabalho robusto de investigação na área da participação pública. Professor Mauro, a emissão é sua. Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer, uma grande honra para mim participar no 4º Fórum do Conselho Nacional de Saúde e gostaria de agradecer ao professor Enrico Barros, a professora Isabel Oreiro e todos os outros conselheiros para este convite. Na minha opinião, este relatório é um passo muito importante para abrir caminho para a participação pública em saúde no Portugal. Outras etapas marcantes foram a elaboração da Carta da Participação em Saúde, promovida pela rede de associação de doentes e utentes, a associação denominada Mais Participação, esta rede denominada Mais Participação, Melhor Saúde, e outra etapa importante foi a aprovação da lei em 2019, a lei sobre participação pública em saúde. O relatório apresenta 2 estudos, na minha opinião, muito interessantes. Uma sobre a relação entre participação e jovens e outro trata do tema da participação neste período de pandemia. Relativamente ao primeiro estudo de casos,
o tema sobre o jovem é muito interessante, sendo um tema pouco debatido tanto em nível nacional como internacional. Os jovens, de facto, não participam por várias razões. São saudáveis, não são atraídos pelos temas da saúde e tampouco são atraídos pelos mecanismos que nós disponibilizamos para a participação. Então, o esforço do sistema de saúde deve ser o de criar espaços de participação adequadas à cultura do jovem e às representações sociais deles. Neste sentido, o relatório sugere a criação de canais de participação específico para os jovens, seja presenciais ou digitais, mas é importante criar espaço específico, além do fórum tradicional, fórum dirigidos especificamente para os jovens. Pode ser na escola ou em outros lugares onde os jovens acostumam, onde vivem os jovens. Outro estudo de caso que também é muito relevante é que é um tema muito atual, ou seja, é a relação da participação e a pandemia. O resultado desse estudo de caso, que envolveu diversas entidades, ou seja, diferentes representantes das entidades, legislativo, executivo, em nível central ou em nível local, mas também as associações civis e de utentes sindicais. O resultado deste estudo confirma, como já a literatura tinha informado, a insuficiente prática da participação em saúde, e o relatório identifica como causa desta insuficiência de participação várias barreiras culturais, estruturais e também a falta de capacitação. No período da pandemia, realça o relatório, a participação piorou ainda mais, se agravou ainda mais no período da pandemia. De facto, o Conselho Nacional de Saúde não foi envolvido durante a pandemia e, portanto, não foi valorizado seu potencial de auscultação das demandas e das preocupações das associações e de outros setores da sociedade. Por outra parte, este foi um fenômeno comum em todos os países europeus e também dos países ocidentais, onde foram criados comitês de peritos composto preeminentemente por especialistas no campo da saúde pública e não foram envolvidas as associações de utentes. Esse foi um fenômeno comum em todo o país. Na conclusão do relatório, a partir do resultado tanto da experiência do Conselho Nacional de Saúde nos últimos 3 anos e tanto desse estudo de casos, é apresentado um roteiro com linhas de ação e recomendações para promover a participação em saúde no próximo ano. Vou citar algumas dessas recomendações que acho muito importantes para traçar caminhos. Primeira recomendação importante, é muito tratado no relatório, reconhecer a experiência e o conhecimento dos doentes. O utente tem uma experiência importante que pode contribuir na organização do serviço de saúde. Segunda recomendação diz a respeito da capacitação. É importante, como falou também agora a apresentadora deste relatório, é importante, a Teresa Leão, é importante capacitar todos os atores, não somente o utente, não somente o representante do utente, até profissionais e também os dirigentes. E depois, outra recomendação importante é envolver o grupo vulneráveis da população. Aqui tem uma literatura, sobretudo no país anglo-saxões, muito interessantes,
os grandes esforços que o sistema de saúde deve fazer para aproximar os grupos sociais vulneráveis ao serviço de saúde. E a participação é uma estratégia para aproximar estes grupos sociais ao serviço de saúde. Porém, também para este grupo sociais vulneráveis é preciso promover fórum, canais especiais. É difícil envolver este grupo sociais nos canais, nos fóruns comuns. É preciso promover diferentes, igualmente que com jovens, também com grupos vulneráveis, é importante promover diferentes canais. Então, temos que ampliar a oferta de fórum e de espaço de participação. Outra recomendação interessante que toca o relatório é o tema da avaliação. A nível internacional, há uma grande insuficiência de estudo avaliativo sobre participação. Ou seja, é importante conhecer qual é a efetividade da participação, mas isso é importante também para dar um feedback aos mesmos participantes, ao representante do utente, que voluntariamente se disponibilizam a participar, dedicam seu tempo e sua energia. Então é importante dar um retorno a ele, informar qual foi o efeito da participação. Outra estratégia, outra recomendação do relatório é a importância de criar espaços, fórum, cito entre aspas, que garantem condição igualitária de discussão. Ou seja, é preciso criar espaços mais democráticos, na linha de toda a teoria política que fala de abordagem deliberativa, ou seja, que todos os participantes possam expressar seu ponto de vista. Então é importante reduzir toda a relação de poderes. Claramente existem diferentes níveis de conhecimento entre os representantes dos diferentes setores. Então, neste sentido, os espaços deliberativos devem trabalhar para criar fórum muito mais democrático e facilitar a participação efetiva de todos. E o último ponto interessante também do relatório diz: é importante também chegar a prever alguma forma de financiamento para a associação de doentes e de utentes para reforçar a participação. E isso é muito comum, por exemplo, no Reino Unido. No Reino Unido é muito comum dar alguma forma de financiamento para facilitar a participação. Gostaria de finalizar o meu comentário aqui destacando um ponto que, na minha opinião, é muito importante, um ponto forte do relatório, nomeadamente a relação entre literacia em saúde e participação. Este relatório esclarece muito bem esta relação. A literatura não é um sinônimo de participação, como muitas vezes foi entendido. A literacia é um pré-requisito da participação, mas ainda não é participação. Porém, a literacia é importante porque permite ter um conhecimento. É importante conhecer o sistema de saúde, é muito complexo também o sistema de saúde. Então, graças à literatura, as pessoas são empoderadas para participar ativamente, podendo propor soluções e reivindicar outras opções para melhorar o serviço de saúde. Eu acho que esse é um ponto que foi muito bem esclarecido neste relatório. No geral, acho que este relatório, como já disse, é muito interessante, com certeza abre novos caminhos para a participação em saúde em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Mauro. Passo agora a palavra à arquiteta Helena Roseta para o segundo comentário. Desculpem.
Bom dia a todos e a todas, obrigada pelo convite para participar neste fórum e para ser comentadora do vosso trabalho, do vosso relatório. Queria naturalmente felicitar o Conselho Nacional de Saúde e a equipa que produziu o relatório, porque me parece um relatório extremamente importante. O professor Mauro já sinalizou os aspectos mais relevantes e com os quais eu estou de acordo, e eu iria seguir aqui um outro caminho. Vou fazer aqui 3 notas e depois tentar tirar uma conclusão. Em primeiro lugar, ia falar um pouco sobre o conceito de participação que o relatório aborda, distinguindo os conceitos de participação pública, participação social, que vêm nos relatórios da Organização Mundial de Saúde, e até tem um esquema, eu sou arquiteta, portanto sou muito sensível aos desenhos, tem um esquema na página 6 que mostra os diferentes graus de participação, consoante a intensidade e considerando que só os graus mais intensos é que são verdadeira participação. É um facto que este esquema mostra essa diferença de graus na participação, mas eu gostava de pegar noutra abordagem. A participação é um caminho com 2 sentidos, como todos nós sabemos. E pode ser participação top-down ou bottom-up, desculpem-me falar em inglês, mas pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo, falando na nossa língua. A participação de cima para baixo está prevista em Portugal, em todos os esquemas legais, já iremos falar sobre a diferença entre isso e a prática, mas a participação de baixo para cima é tão ou mais importante que a participação de cima para baixo, e aliás as duas não são incompatíveis. A questão está em saber quem é que toma a iniciativa. No caso português, daquilo que eu conheço, não sou especialista em participação em saúde pública, mas dos processos participativos que eu conheço, os processos participativos de baixo para cima que funcionam melhor são aqueles que partem de uma situação de indignação ou de grande aflição. Quando há um problema grave que as pessoas se sentem afetadas, organizam-se e mexem-se e tomam a iniciativa, já nem é de participar, é de exigir, é de protestar e é de reclamar. E isto é também uma forma de tomarem parte depois no processo que vai dar a uma decisão sobre esta matéria. E é por isso que é muito importante, porque a participação, quando há de um lado, digamos, um poder político com determinadas capacidades, do outro lado os cidadãos mais ou menos organizados, mas que não têm o mesmo poder, é por isso que é importante analisarmos estas diferenças de poder entre os dois lados da história e fazer uma pergunta muito simples. Quando uma entidade pública lança um processo participativo, está ela disponível para que o resultado esteja aberto? Esta é uma questão de fundo, porque muitas vezes os processos participativos são lançados apenas para validar aquilo que já está decidido. E isso não é participação, isso podem chamar muitos nomes, mas participação implica, a iniciativa pode vir de cima ou pode vir de baixo, mas implica abertura para o resultado final. E isto eu queria dizer, tenho muita experiência de processos participativos, há várias décadas que os faço em Portugal, aos vários níveis, fiz mesmo antes do 25 de Abril, com consequências para a minha própria liberdade, mas penso que a participação é de facto um processo muito rico, mas exige das pessoas tempo, os processos participativos são lentos e exige disponibilidade. Eu gostava de lembrar, e a propósito de participação, que tive pena que o vosso relatório, mas a abordagem que foi seguida, a vossa metodologia é muito correta e o professor Mauro já sublinhou devidamente. Eu tenho pena que não tivessem falado ou referido a existência de um programa participativo de natureza pública que foi lançado em 2020 na sequência da pandemia e que está em curso e de que eu sou coordenadora nacional, que é o programa, chama-se, não por acaso, Bairros Saudáveis. Este programa é um programa bastante diferente do que é habitual, porque no fundo ele dirige-se às tais populações que o professor Mauro acaba de dizer que é mais difícil de alcançar, populações vulneráveis. Ele parte do pressuposto que os determinantes de saúde, entre os determinantes de saúde estão de facto as condições de habitação, de rendimento, de qualidade de vida e de habitat das populações, e essas populações são mais vulneráveis, não só à pandemia, mas a qualquer forma de doença, têm menos qualidade na saúde, e portanto como é que a gente lá ia chegar? E foi relativamente fácil montar o programa, e era isto que eu queria transmitir aqui. Não é preciso muitos canais complicados, o que foi preciso foi começar por dizer, há dinheiro. Primeiro ponto. Segundo ponto, a quem é que ele se dirige? Terceiro ponto, como é que podem lá chegar? A partir daqui, nós desenvolvemos o programa com relativamente poucos meios, uma equipa muito pequenina, o programa tem apenas 10 milhões de euros para 2 anos de duração. A verdade é que, ao contrário do que nós esperávamos,
este programa desencadeou uma energia social brutal no país, que nós não podíamos de maneira nenhuma imaginar. Nós estávamos a contar com cerca de 200 candidaturas, apresentadas por várias parcerias, e apareceram-nos quase 800. Porque as pessoas dos sítios mais longínquos do país, que nós não fomos lá sequer porque estamos em pandemia, com dificuldades de contactar, mobilizaram-se. Mas mobilizaram-se porquê? Porque foi possível dizer-lhes: há dinheiro para fazer melhorias nas vossas condições de vida. E, portanto, as pessoas participam-se quando percebem que há qualquer coisa que lhes vai ser útil, e não quando é uma coisa geral e abstrata. E, portanto, eu queria trazer esta experiência aqui e dizer-vos que é possível, de facto, chegar muito longe, porque há uma energia social enorme disponível em Portugal. Eu já tinha essa experiência testada na cidade de Lisboa, mas a cidade de Lisboa é a capital do país, podia ter características próprias, agora acabo de a confirmar no país inteiro. Eu não sei se é possível mostrar apenas um mapa, pergunto à Isa se é possível compartilhar a tela para mostrar apenas um mapa, só para vocês verem a dispersão de iniciativas que este programa público, Bairros Saudáveis, de participação em saúde, conseguiu obter em 5 meses. Se for possível, mostrarei o mapa. Se não, podem ir ao site do programa Bairros Saudáveis e encontrarão esse mapa, um mapa interativo com a dispersão das iniciativas em todo o país. Esta era a minha primeira nota. A minha segunda nota tem a ver com a participação pública em saúde, especificamente. E aquilo que eu retiro, penso que o relatório aponta claramente estas questões, mas eu queria ir talvez um pouco mais longe na minha própria linguagem, sou mais solta talvez do que isto, é dizer-vos que há quase uma esquizofrenia no nosso país. Nós temos um enquadramento legal altamente favorável à participação, começa logo na Constituição da República, somos uma democracia, um Estado de Direito, logo no 2º artigo fala-se em democracia participativa, no artigo 2 da Constituição. A palavra participação aparece base sim, base não na Lei de Base da Saúde, ela aparece no Estatuto Nacional de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, que aliás tem que ser atualizado, aparece na legislação em geral, nomeadamente o Código de Sustento Administrativo, que regula as relações dos cidadãos com a administração, aparece em todo lado participação, participação, participação. Quando chegamos à questão do Serviço Nacional de Saúde, aí já a coisa fica mais fina. Há uma hierarquia extremamente... Estão-me aqui a dizer que eu posso partilhar o ecrã, carregando no botão, compartilhar tela. Portanto, se não se importam, eu gostava de mostrar apenas isto, porque acho que isto é interessante, só para terem uma ideia do que é este mapa. São as candidaturas que foram submetidas ao programa Bairros Saudáveis, e os pontinhos significam freguesias, e em cada pontinho vocês veem o que é que apareceu nesta freguesia: 2 candidaturas, com o dinheiro que eles pediram, uma candidatura, aqui 10 candidaturas, mas, portanto, veem que há uma dispersão bastante grande de candidaturas em todo o território, naturalmente há alguma concentração maior nas áreas metropolitanas, como era de prever, mas, por exemplo, temos aqui uma zona que não é metropolitana, que é um concelho de Armamar, onde, aliás, neste momento há um surto grande de Covid, onde houve uma mobilização enorme, de uma maneira geral, nos concelhos onde as câmaras são muito dinâmicas, houve uma participação grande, porque eles multiplicaram a informação e chegaram lá. Isto apenas para vos dizer desta energia social que existe. Eu estava falando na questão da esquizofrenia da participação pública em saúde no nosso país, estava dizendo que há um enquadramento legal altamente favorável e depois há uma prática que é o inverso, porque a lógica todo o nosso sistema de saúde, embora introduza a participação, é uma lógica profundamente hierárquica. E a hierarquia é bastante avessa à participação, por definição. A hierarquia tem uma gradação de poder conforme os vários níveis da hierarquia. E, portanto, quando nós procuramos achatar a hierarquia, portanto, horizontalizar aqueles níveis em pirâmide até chegar ao topo, a hierarquia ressente-se e tem dificuldades. A hierarquia é uma coisa extremamente útil e prática para fazer passar orientações de cima para baixo, é extremamente difícil para utilizar energia que venha de baixo para cima. E, portanto, temos que imaginar formas de organização do próprio Serviço Nacional de Saúde que admitam uma abertura, não apenas no nível local dos conselhos dos ACES ou dos conselhos consultivos dos agrupamentos hospitalares, dos centros hospitalares, mas que de facto tenham uma capacidade maior de introduzir os cidadãos no processo. Há uma pessoa que eu respeito muito, médico de saúde pública, António Cardoso Ferreira, que há uns anos foi medalhador do Ministério da Saúde, e costuma dizer uma frase que eu acho muito extraordinária. Ele diz que há 2 palavras que ele detesta quando lhe estão a falar em participação, que é destinatários e públicos-alvo. Em participação não há destinatários nem públicos-alvo, somos todos parte.
E, portanto, esta palavra destinatários e público-alvo aparece em todas as políticas públicas e, portanto, bem veem como estamos longe de fazer a tal mudança cultural para que aponta também o vosso relatório. No caso concreto da saúde, os problemas de linguagem, culturais, mas que se refletem na linguagem, também são evidentes. O vosso relatório fala nisso. O cidadão é um utente, como se diz no Serviço Nacional de Saúde, é um cliente, como se diz na iniciativa privada, ou é um cidadão? E não é a mesma coisa. Ser utente é simplesmente utilizador. Podem ter poder de reivindicação, organizados, mas são utilizadores, não são co-decisores. O cliente compra, é um consumidor, paga, mas não é co-decisor. O cidadão tem que ser co-decisor. Este é um passo enorme, este relatório aponta para isso, a própria escolha do tema apontam para este passo que tem que ser dado, mas ele precisa de ser dado porque ainda não foi dado. Há várias barreiras que estão bem salientadas no relatório. Há talvez mais uma que no caso concreto da saúde se coloca, e coloca com frequência, que é o problema da proteção dos dados pessoais. E nós vemos isso muito agora em contexto de pandemia, as freguesias e as câmaras a queixarem-se que não tinham informação das autoridades de saúde sobre as pessoas que estavam positivas ou que estavam em vigilância e sem essa informação não podiam atuar. Porque há de facto regras obrigatórias, legais, regulamento europeu de proteção de dados pessoais que não permitem dar informação sobre um cidadão que tem uma determinada doença, não permitem dar essa informação a terceiros e, portanto, nós temos aqui uma barreira que também tem que ser trabalhada e ultrapassada. E eu vou chegando ao fim, dizendo que, de facto, o ponto mais importante, esse roteiro que o vosso relatório aponta é extremamente importante, ele implica uma mudança de comportamentos, uma mudança de paradigma, e há duas coisas que eu queria aqui salientar. Em primeiro lugar, é muito importante que essa mudança passe por experimentação. O programa Bairros Saudáveis aqui é apenas uma experimentação. Para mudar temos que fazer experiências, nem sempre correm bem, mas temos que fazer de outra maneira e experimentar isso. Em segundo lugar, passa por uma maior visibilidade, portanto, dar visibilidade, mesmo a experiências pequeninas. Eu lembro, por exemplo, as experiências que tem havido ao longo deste processo pandémico, de freguesias, sobretudo freguesias, que se têm organizado para fazer uma rede de apoio aos cidadãos de uma forma extraordinária e ninguém fala disso, Portanto, é muito importante que haja uma maior visibilidade e que nos preocupemos com essa visibilidade, quais são as redes que estão no terreno a fazer este trabalho, o que é que eles estão a fazer. E finalmente concluo com o seguinte, todos os dias, e certamente hoje também a nossa ministra o dirá, nós somos chamados a ser responsáveis nos nossos comportamentos nesta fase de pandemia, somos chamados a ser responsáveis. Há uma frase que eu aprendi há muitos anos com uma pessoa que eu admirava muito, que já morreu, que era o Sá Carneiro, costumava dizer, não há corresponsabilidade onde não há codecisão. Bom, então agora somos responsáveis por uma coisa que não decidimos. Ok, somos responsáveis porque temos o dever de proteger a nossa saúde e nessa medida somos responsáveis, mas não tomamos decisões. E portanto há aqui um passo que temos que dar para que as decisões sejam assumidas e sejam partilhadas de uma forma mais intensa. Terá que haver maior capacidade de codecisão pelas estruturas organizadas das associações, dos cidadãos, das várias formas participativas e pela abertura do próprio Serviço Nacional de Saúde a estes processos participativos. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu interessante contributo, arquiteta Helena. Vamos passar ao nosso momento do debate, que será mais curto do que gostaríamos. Se quiserem ligar as vossas câmaras para participarmos todos, poderão fazê-lo. Vou começar por desafiar o grupo de trabalho a responder a algumas questões submetidas por quem nos está a seguir no YouTube. Se calhar começava por perguntar ao Dr. José Manuel Boavida onde e como podem os cidadãos robustecer a sua participação, criando valor para a saúde de todos. Não consigo ligar a câmara, não me deixam. Muito bom dia a todos. Agora sim. Muito bom dia a todos. Eu penso que foi enfim, queria primeiro cumprimentar, dizer que foi uma ação extremamente importante e que é necessário pegarmos em boas práticas, e penso que o exemplo que a professora Helena Roseta disse é fundamental. E aqui o papel que as associações têm vindo a desenvolver também me parece sê-lo, e a experiência da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal é nisso um exemplo de resiliência ao longo destes anos todos,
no sentido da participação, nasce, como a Helena Roseta falava, de uma situação de crise, que era a necessidade de insulina, percebe que existem outras necessidades, que é a necessidade de educação das pessoas, e avança para um terceiro patamar, que é a necessidade do acompanhamento das pessoas. E estas duas nuances, quer da educação, quer do acompanhamento, penso que são fundamentais, porque há noções extremamente importantes nesta participação. Primeiro é que temos tempo, não funcionamos com a necessidade da decisão aguda, que, por exemplo, a saúde e todo o modelo de crenças e de representações na saúde está ligado, de salvar vidas, de intervenção imediata. Não temos tempo. O Covid mostram que é possível as associações, mas isto tem sido uma batalha enorme de permanente marcar o terreno, de permanente fazer pressão, porque não é algo que o poder dê só por si. É bom quando existem iniciativas do poder, mas como é o exemplo dos bairros saudáveis, em que a APDP também concorreu juntamente com municípios e redes locais, o que é necessário aqui perceber-se é que não podemos estar à espera daquilo que o governo ou do que os poderes dão. As associações têm que se organizar. E neste sentido eu estou completamente de acordo também com a Helena Roseta, no sentido, ela fala em cidadãos, nós normalmente falamos em pessoas. Eu acho que os conceitos de doentes, de utentes, de clientes, devem ser os três afastados, porque mesmo o conceito de doente é imediatamente a classificação de uma pessoa pela sua própria doença, e nesse sentido é um conceito negativo, estigmatizante, e que pode ser, e podemos dizer claramente, uma pessoa que tem isto, uma pessoa que tem aquilo, uma pessoa é algo mais, e essa pessoa obviamente é mais também do que o próprio cidadão, e portanto a pessoa é uma coisa muito mais vasta, obviamente sem querer tirar nenhum aspecto nesse sentido. A última palavra é a questão que foi focada, quer pelo professor Mauro, quer pela Helena Roseta, quer pela Teresa, que é a questão da sustentabilidade desta participação. Não podem ser projetos. As associações, as redes de intervenção pública não podem viver por projetos e, portanto, que criam todos eles uma lógica de permanentemente estarmos a concorrer aqui e ali, a arranjar dinheiro aqui. Tem que ser algo que seja absolutamente transparente. Não podemos estar, também como a Teresa disse, nas mãos da indústria farmacêutica ou de qualquer outra entidade. Tem que haver uma transparência de acesso a fundos para que se possam manter e financiar estas associações de pessoas pela saúde. Seria um termo mais abrangente do que associações de doentes ou associações de utentes. Todos eles são no fundo, associações de pessoas que querem lutar pela saúde e promover uma maior saúde da população em geral. Obrigada, Dr. Boavida. Só temos tempo para uma pergunta, mais uma pergunta, e peço uma resposta muito curta. A pergunta é sobre como operacionalizar as comissões de utentes das USFs e das unidades de cuidados de saúde personalizados nos cuidados de saúde primários, para quando o cidadão no centro do sistema de saúde, para quando a verdadeira acessibilidade dos utentes a nível dos cuidados de saúde primários. Eu penso que podemos aqui responder, não em termos de timings e de tempos, mas podemos responder sobre a importância desta participação a nível dos cuidados de saúde primários. Eu pergunto se algum elemento do grupo de trabalho está disponível para responder, a doutora Lucília Nunes, a doutora Joaquina Castelão, e eu pedi era só uma resposta muito breve, porque já estamos neste momento um bocadinho atrasados. Se calhar a doutora Joaquina não está, nem a doutora Lucília. Por favor, a senhora arquiteta Helena Roseta quer dizer alguma coisa? Claro que sim, por favor. Muito rapidamente, quem estiver numa autarquia pode e deve fazer aquilo que eu fiz quando tive essa responsabilidade como vereadora,
quer a procurar quem eram os diretores executivos dos ACES, como procurar quem eram os diretores das unidades de saúde, e a própria autarquia tomou a iniciativa de criar estes conselhos consultivos. Portanto, se o cidadão não pertence nem à estrutura da saúde, nem à estrutura autárquica, pode sempre chatear o seu presidente da junta e o seu presidente de Câmara, através das respectivas reuniões públicas, e dizer: nós queremos fazer parte, os senhores têm o dever de se mexer e organizarem estes conselhos para que nós possamos estar presentes. É tão simples quanto isto. Quer dizer, não é simples, mas é preciso insistir, já se sabe nestas coisas, e a insistência é que é a chave. Muito obrigada. Vamos então passar ao encerramento desta sessão e vou passar a palavra à senhora Ministra da Saúde, a professora Marta Temido. Muito bom dia a todos, muito boa tarde a todos, para ser mais exata. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Saúde e cumprimentar todos os membros do Conselho Nacional de Saúde, todos os convidados para mais esta sessão, todos os presentes. Permitam-me que saúde mais esta iniciativa e os resultados do estudo sobre a participação pública em saúde. A criação do Conselho Nacional de Saúde como órgão consultivo e independente concretizou, aliás, o compromisso de reforçar a participação dos cidadãos utilizadores do Serviço Nacional de Saúde na definição das políticas de saúde e este nosso trabalho contínuo tem sido exemplo disso mesmo. Este Conselho conta, como é sabido, com a intervenção das autarquias, das associações públicas profissionais, de universidades, de institutos, para além de representantes indicados pela Comissão Permanente da Concertação Social, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e dos próprios governos das regiões autónomas, o que tem um significado especial face àquilo que é a própria arquitetura do nosso sistema de saúde no país. E esta participação, este envolvimento destas entidades é, de facto, uma forma de promover uma cultura de transparência e de prestação de contas perante a sociedade. E, portanto, aqui começam a cruzar-se vários atores nesta nossa constelação que vamos construindo, quer com as pessoas, quer com a sociedade, quer com as pessoas perspectivadas, como vinha sendo referido nestas últimas intervenções, pessoas utentes, pessoas doentes, pessoas clientes, pessoas cidadãos, ou apenas, dito também de uma forma alinhada com aquilo que é a nova Lei de Bases da Saúde, apenas pessoas com direitos. O Conselho Nacional de Saúde é, portanto, um exemplo de participação. E o Ministério da Saúde quer destacar todo o trabalho que tem sido produzido pelo Conselho e a forma como tem envolvido a sociedade civil e os demais parceiros. Nunca é demais referir que os portugueses são, de facto, extraordinários quando são chamados a participar em conjunto e muitas vezes a arte está em conseguir despertar essa sua capacidade e essa sua vontade. O Ministério da Saúde tem adotado uma estratégia de participação e de envolvimento das populações o mais possível e o programa Bairros Saudáveis, por cuja iniciativa saúdo a arquiteta Helena Roseta e a sua equipa, é apenas um exemplo e um exemplo emblemático daquilo que é a congregação de esforços de vários setores para a materialização daquilo que é a saúde em todas as políticas. E partilho que este exemplo da criação do programa Bairros Saudáveis foi verdadeiramente uma história de um conjunto de pessoas que decidem bater à porta do Ministério da Saúde e propor a outras áreas também o apoio a um projeto
que foi construído praticamente a solo por pessoas de fora do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é um exemplo que esperamos que frutifique e que é seguramente muito encorajador para todos nós. De facto, nenhum de nós, ninguém consegue oferecer cuidados de saúde, prestação de cuidados de saúde sozinho, e neste setor nós estamos habituados a trabalhar em equipa, ainda que às vezes de uma forma menos perfeita do que aquilo que gostaríamos, a articular, ainda também que de uma forma menos perfeita do que aquilo que gostaríamos, cuidados primários, hospitalares, continuados, a dialogar com outros saberes, médicos, de enfermagem, psicologia, nutrição, sociologia, antropologia, muitas são as áreas de saber que têm que ter uma presença cada vez mais efetiva, mais real, para que um sistema de saúde do século XXI consiga cumprir o seu papel, e também com áreas mais clássicas como o setor do trabalho, o setor social, o setor das migrações. Este trabalho de equipa é, de facto, um trabalho que tem de ser realizado não só em conjunto, mas de uma maneira próxima do local onde os problemas são sentidos e onde as pessoas vivem, porque só isso permite ser relevante na vida das pessoas e identificar problemas concretos, procurar soluções e oferecer melhores respostas. E esta pandemia veio relembrar-nos a importância de trabalhar em rede e gostava de reafirmar que se não tivesse sido essa capacidade de trabalhar em rede e dos serviços, designadamente os serviços de saúde pública, saírem das suas unidades de saúde pública, dos seus departamentos de saúde pública e procurarem o apoio das autarquias, das forças de segurança, do Alto Comissariado para as Migrações, de tantas e tantas entidades, dos mediadores culturais, dos representantes, dos líderes comunitários, das igrejas, nós não tínhamos conseguido chegar até aqui. Vale o que vale, poderíamos ter feito mais, mas garantidamente que não teríamos conseguido chegar até aqui. E em termos de governo, em termos de Ministério da Saúde, temos tentado tomar medidas específicas de forma a garantir cada vez mais a participação dos cidadãos na definição das políticas, das decisões, na formação das decisões do Serviço Nacional de Saúde, porque obviamente que, e é já um lugar comum dizê-lo, todos apoiamos a ideia de que a nossa ação é para as pessoas, para as suas necessidades, ponderando aquilo que é a competência técnica e científica dos serviços de saúde e a sua capacidade efetiva de resposta às expectativas das pessoas com e sem doença. Há três funções básicas dos sistemas de saúde que são muitas vezes esquecidas, mas que estão nos documentos da Organização Mundial de Saúde e de várias entidades sobre aquilo que são as funções de um sistema de saúde. Um sistema de saúde visa responder às necessidades assistenciais da população, protegê-las do risco financeiro e não só. Esta concepção talvez hoje pudesse abranger outros riscos que não só o risco financeiro de ficarem doentes e também responder às expectativas das pessoas. E se em relação à resposta às necessidades assistenciais e mesmo em relação à proteção financeira, nós temos feito um caminho, embora haja muito para fazer, há ainda muito mais a fazer relativamente a esta terceira dimensão à qual um sistema de saúde visa responder, que é a de ir de encontro às expectativas das pessoas. Até porque muitas vezes temos dificuldade em captá-las ou em interpretá-las adequadamente e respondemos com soluções que não são sempre aquelas que são entendidas como as mais adequadas ou as mais valorizadas por outro lado. Como dizia, a nova Lei de Base da Saúde procurou estabelecer a participação do cidadão como, uma vez mais, reforçar a participação do cidadão como um direito face ao sistema de saúde,
promovendo uma cultura de humanização na prestação de cuidados e incentivando, na letra da lei, pelo menos, o resto é um processo que teremos que continuar a construir em conjunto, a participação dos cidadãos na gestão e organização dos próprios serviços de saúde. O Ministério da Saúde considera de grande fogo iniciativas como a Carta para a Participação Pública em Saúde, que pretende fomentar a participação das pessoas e dos seus representantes nas decisões que afetam a saúde da população e incentivar a tomada de decisão em saúde assente numa ampla participação pública. Para nós, outro grande desafio é o de promover a participação civil na preparação do novo Plano Nacional de Saúde. Bem sabemos as intercorrências que temos tido em muitos das nossas metas, fruto da circunstância que vamos vivendo. Neste momento, não posso deixar, sem querer alongar excessivamente, de apelar a um último aspecto. A participação, na minha perspectiva, não é um favor, é um direito, e os direitos exigem responsabilidade. E para que a participação seja cada vez mais estimada pelos decisores, penso ser da maior relevância que ela cuide de 3 aspectos que gostava de identificar. O primeiro é o da capacitação. Isso exige informação e conhecimento da parte de quem participa. Não é sem algum desgosto que, por vezes, se assiste a entidades que são representativas de grupos de utilizadores do Serviço Nacional de Saúde terem de facto, não terem informação criteriosa e, sobretudo, capacidade analítica de leitura crítica da informação que é disponibilizada. Isso exige estruturação e trabalho sistemático, designadamente das entidades que agregam movimentos de pessoas que procuram exprimir, dar voz a essas mesmas pessoas. Portanto, a questão da capacitação como elemento da formação dessa responsabilidade necessária a que este direito seja exercido. Um segundo aspecto é a questão da independência. Ele também se prende com o primeiro aspecto da boa informação, da boa capacitação, mas é essencial para que os movimentos que representam os cidadãos ou os profissionais tenham voz. Eles não se podem deixar capturar por qualquer tipo de interesses, sejam eles financeiros, comerciais, profissionais, religiosos, políticos, de qualquer credo, digamos assim. Isso seria, não vou dizer a derrota da participação, porque não há derrotas, há apenas batalhas que se vencem ou que se ultrapassam com êxito, mas é seguramente muito relevante para que se possa ter uma participação mais ouvida e mais respeitada. E o último aspecto que gostaria ainda de referir é o da ação local, ou da ação, digamos assim. Gostaria de recordar que Portugal vai integrar-se, vai assumir a presidência da União Europeia, sucedendo a Alemanha e antecedendo a Eslovénia, naquilo que é o trio da presidência do Conselho da União Europeia a partir de janeiro de 2021. E um dos temas que o Governo decidiu utilizar, um dos motes que o Governo decidiu utilizar para o seu semestre de presidência é justamente o da ação.
E a ação convoca-nos a ser efetivos ao nível do terreno, ao nível dos problemas das pessoas. Ou seja, participação sem ação, sem intervenção, sem capacidade transformadora daquilo que é a dureza de quem está no local a vivenciar experiências menos positivas, ou seja, participação sem ser relevante na vida das pessoas, penso que é uma participação incompleta e aquilo que cada vez mais precisamos é de uma participação completa. Como disse o Dr. José Manuel Boavida, certamente poderia citar muitas outras intervenções nesta manhã, mas só consegui assistir mesmo aos últimos momentos desta sessão e, portanto, cito apenas aquilo daquilo que eu vi, aquilo que vai mais de encontro também àquilo que tinha em mente para vos transmitir, é esta questão das pessoas pela saúde. E as pessoas pela saúde são, hoje, e mais do que nunca, relevantes, porque enfrentamos uma doença que mudou as nossas vidas de uma forma muito significativa e porque exigiu que nós compreendêssemos algo que não tenho ainda a certeza de termos já todos interiorizado completamente. É que ninguém está imune às doenças, não há, de facto, nenhum poder público que possa proteger totalmente os seus cidadãos de ficarem doentes e aquilo que os sistemas de saúde podem fazer é disponibilizar meios para combater as doenças e disponibilizar meios a montante que permitam que as pessoas tenham vidas mais saudáveis e produtivas. Mas há um último elemento que depende de cada um de nós, da pessoa individual, da pessoa indivíduo, e isso implica que a pessoa tenha uma maturidade cívica, democrática, cultural, que no fundo poderá ser uma expressão quase que máxima daquilo que é ter saúde, enquanto um ser harmonioso, enquadrado numa sociedade livre, fraterna, produtiva, democrática, esclarecida, que é talvez a melhor forma de nós enfrentarmos fenómenos absolutamente extraordinários como este que estamos a viver neste momento e que nos exige que todos os dias, cada um de nós, a pessoa que está, que existe em cada um de nós e nos nossos círculos concêntricos próximos, faça boas escolhas, reflita, tome boas opções, se proteja a si e proteja os seus, com aqueles gestos básicos aos quais não posso deixar uma vez mais de apelar, e que passam pelas as medidas básicas de proteção. Este é também um momento especial do nosso ano, um momento de partilha e de alguma introspeção e reflexão sobre aquilo que o futuro nos traz, e eu não posso deixar de apelar a que o Conselho Nacional de Saúde e as entidades que o integram continuem a trazer-nos momentos de reflexão e de aprofundamento daquilo que é a articulação entre todos os atores que formam o sistema de saúde português e que formam o nosso sistema social. Muito obrigada e parabéns por mais este momento. Senhora Ministra, muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco e com todos aqueles que nos estão a ouvir e a quem agradeço terem também dessa forma participado neste fórum. Eu queria renovar, se me permite, o meu agradecimento a todos aqueles que ao longo de mais este ano
têm estado envolvidos no trabalho do Conselho Nacional de Saúde e com isso têm ajudado a superar de uma forma tão discreta e eficiente as dificuldades naturais que a logística em construção nos vai colocando. E queria, sobretudo, que fosse entendido este trabalho, como outros têm sido feitos, como de facto essa expressão de uma voz negociada, uma voz consensualizada dos múltiplos interesses e das múltiplas aspirações que as diferentes partes interessadas na nossa vida em sociedade e que estão representadas neste Conselho procuram fazer com que seja ouvida. De facto, vivemos um momento excepcionalmente complexo, extraordinariamente único e eu permitia-me sublinhar, para terminar, Sra. Ministra, uma expressão feliz da Sra. Arquiteta Helena Roseta, que nos lembrou que, de facto, como aliás está escrito, penso eu, de várias maneiras neste documento, que é muito importante que sejamos parte da decisão para também podermos ser parte da responsabilidade, no momento em que, como disse, tão importante é a nossa responsabilidade para garantir o nosso futuro como sociedade, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista económico e, no fundo, daquilo que será, ou que é sempre o que se aspira já, que cada vez seja mais institucional, que seja a felicidade de cada um de nós e das nossas comunidades. Muito obrigado, Sra. Ministra, muito obrigado a todos e, então, se me permitem, em seu nome, dava por concluído os trabalhos deste 4º Fórum do Conselho Nacional de Saúde. Muito obrigado. Um resto de bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Até logo. Obrigada. Bom dia e muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem-aja. Boas festas.